Oi, gente. No último vídeo eu falei sobre a crise do capitalismo, né? E agora eu voltei para falar propriamente sobre os regimes totalitários. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de pedir a você que curtisse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, clicasse no sininho, ativasse as nossas notificações, tá bom? Então vamos lá, vamos falar do que interessa agora. Então, pessoal, a gente tem que entender o contexto europeu, beleza? A Europa passou pela Primeira Guerra Mundial, viveu um período de extrema dificuldade econômica, teve que reconstruir as suas indústrias, o seu modo de produção que estava abalado, né, por causa da devastação causada pela Primeira Guerra Mundial. Depois disso, vem a crise de 29, que eu já falei, né, crash da bolsa. Você tinha um movimento operário, um movimento trabalhista que estava ansiando por mais direitos trabalhistas, que estava ansiando por melhores condições de vida e estava fazendo muitas reivindicações, certo? Não estou falando que as reivindicações não eram justas, muito pelo contrário, elas eram justíssimas, tá? Só que você tinha atrás dessas reivindicações que eram feitas, o quê? O fantasma da Revolução Russa de 1917. Né? A maioria desses trabalhadores estava inspirado nos ideais socialistas. E as elites viam isso com muito incômodo, tá? Por quê? Porque a elite, gente, ela é a proprietária dos meios de produção, ela é proprietária das fábricas, né, das matérias-primas, e ela queria, por exemplo, perder os seus bens. Você acha que um banqueiro queria perder seu banco? Você acha que um dono de indústria queria perder sua indústria e ver ela estatizada, exemplo do que aconteceu na Rússia? Então, essas elites, elas começaram a injetar dinheiro e apoio para a formação de governos autoritários que viessem a controlar essas manifestações desses trabalhadores, muitas vezes de forma violenta, ok? E aí, gente, vai surgir regimes totalitários. A palavra totalitário você já sabe que vem de total, tá? É quando um governo ele tenta transformar a sua vontade num valor absoluto, passando por cima, inclusive, dos direitos dos cidadãos, tá? Como direito à liberdade individual e de expressão. Ou seja, você, enquanto indivíduo, num regime totalitário, você não vale nada. O que vale é o coletivo, o que vale é o Estado, o que vale é o total. Você, enquanto indivíduo, se você é considerado um atrapalho a esse Estado, você é considerado um inimigo desse Estado e provavelmente esse Estado vai eliminar você. É assim que funciona o Estado total, entendeu? E aí, gente, se a gente for falar, né, de cada Estado totalitário que surgiu no mundo, a gente vai ver que cada um deles tem características específicas. Mas, assim, no geral, se a gente for pegar características gerais, para falar sobre totalitarismo em sentido amplo, a gente vai ver o quê? Que no Estado totalitário, há um controle dos meios de comunicação, há uma forte censura, você não pode veicular, você não pode falar o que você quiser. A imprensa ela é controlada por esse Estado totalitário, você não é aceita nenhum tipo de divergência, nenhum tipo de discordância, tá? Se você discorda, você já se torna um inimigo desse Estado. Os órgãos de segurança e os sindicatos são controlados por esse governo totalitário, tá? Então, os trabalhadores eles não têm liberdade de criar essas pautas. E as diretrizes desse Estado são formuladas por um único partido. Então, você não tem pluripartidarismo, você não tem mais de um partido, beleza? Quem é considerado de outro partido é inimigo. No Estado totalitário, você reprime, né, a liberdade de expressão das pessoas. As pessoas não têm liberdade de falar o que elas pensam. E por essa razão se promove um culto à personalidade do chefe, tá? Então é quase que aquela ideia de quase que uma religião, né? Aquele líder ele é cultuado, ele é infalível, ele não pode ser questionado por ninguém, porque se você questiona, você é inimigo desse Estado, né? Você sempre cai na figura do inimigo do Estado, e quem é inimigo do Estado eu já falei que é eliminado. Entre os exemplos assim de regime totalitário
que eu posso citar, vou citar dois aqui, a prima facie, né? Depois eu vou falar mais. Você tem o fascismo italiano, o fascismo na Itália, e o nazismo na Alemanha, né? E agora eu vou começar a falar sobre o fascismo na Itália, tá? O fascismo na Itália, gente, a gente tem que entender uma coisa, tá? Que a Primeira Guerra Mundial para a Itália ela foi desastrosa, né? Cerca de 700 mil pessoas morreram e estima-se que 500 mil pessoas ficaram feridas após a Primeira Guerra Mundial. Então, a economia da Itália ficou devastada. Lembrando que a Itália, na Primeira Guerra Mundial, ela começa ao lado da Alemanha e depois ela vira folha, porque a França e a Inglaterra fazem promessas para a Itália e a Itália resolve trocar de lado e resolve ficar do lado dos franceses e dos ingleses, tá bom? Então ela vira folha por conta disso. Só que no final da guerra, a Itália, ela não se sente devidamente compensada, ela se sente meio que enganada, que passada para trás pelos franceses e os ingleses, tá? Então você tinha essa insatisfação e esse desejo de vingança, essa revanche, né, que eles queriam para com franceses e ingleses, porque eles se sentiram lesados quando foram dividir os despojos de guerra, tá? Nesse contexto, vai surgir a figura do Benito Mussolini, tá? Uma curiosidade sobre Benito Mussolini. O Benito Mussolini, que foi convocado para a Primeira Guerra Mundial, fugiu para a Suíça, vazou, tá? Lá na Suíça, prenderam ele, devolveram para a Itália e ele foi obrigado para a Primeira Guerra Mundial, tá? Ele voltou bem diferentão do que ele era, tá? E aí ele resolve fundar a Facci Italiani di Combattimento, certo? Ele funda essa instituição, uma instituição violenta, tá? Uma instituição que perseguia inimigos políticos, que posteriormente vira o Partido Nacional Fascista, né? Então, o termo italiano, o termo fascista, ele advém do fascismo italiano, né? Então, se tornou um termo geral para esses regimes totalitários. E esses fascistas, eles diziam ter a solução para a crise econômica que a Itália estava vivendo. Olha, nós temos a solução, um governo forte é o caminho para mudar a Itália. E os empresários, né, os burgueses, eles começaram a ficar aí no canto da sereia, né? Olha, esse cara, ele é forte, ele pode controlar o movimento operário, é disso que a gente está precisando. E começaram a injetar dinheiro no partido do Mussolini, tá? Então, Mussolini, ele foi se tornando cada vez mais poderoso. E aí, chegou um momento que esse pessoal começou a impor cada vez mais pressão sobre o governo, tá? Inclusive organizando uma manifestação fascista, né? Chamada de Marcha sobre Roma, em que cerca de 300 mil camisas negras marcharam em direção a Roma, fazendo pressão para que o Benito Mussolini assumisse o poder, né? Fizeram pressão sobre o rei Vittorio Emanuele III e o rei convidou, né? Na pressão, né? O rei convidou o Benito Mussolini para que se tornasse o primeiro-ministro do governo italiano. E aí ele ascendeu ao poder em 1922. E aí, nos primeiros anos do governo Mussolini, ele vai controlar a imprensa, ele vai organizar milícias armadas que batiam, que agrediam, que até assassinavam opositores políticos. Além disso, vai estimular o ultranacionalismo, né, valorizando símbolos que faziam menção à cultura italiana, promovendo o menosprezo, né, à cultura dos estrangeiros, né, da cultura que não é italiana. Ou seja, xenofobia mesmo, né? O ódio àquilo que é estrangeiro, a aversão àquilo que é estrangeiro. A partir de 1925, o Mussolini, ele promove uma verdadeira ditadura, né? Ele implanta uma ditadura na Itália. Ele vai se tornar o chefe supremo do Estado italiano, sendo conhecido como Il Duce, tá? Que em italiano significa o chefe, tá? Bacana, né? Então, ele se torna
il duce, o chefe, o condutor, o líder, aquele que iria definir os destinos do Estado italiano, o destino do Estado italiano. Reprimiu violentamente protestos, adversários, usou a polícia fascista, né, que era chamada de Ovra, aprovou algumas reformas trabalhistas por meio da Carta do Trabalho, que regulava relações entre patrão e empregados, impedindo que esses trabalhadores promovessem exigências mais amplas. E aí o Mussolini entendia que a educação era uma forma de impor a doutrina fascista nas escolas. Ele fez, né, inclusive cartilhas, livros didáticos voltados a essa doutrinação fascista, tá? O lema desses fascistas era crer, obedecer e combater, tá? Então eles militarizaram as escolas mesmo e lançaram esse livro didático que eu já falei em 1929 com essa doutrina fascista. Esse fascismo ele vai criar uma liturgia, né, militar. Se você olhar os uniformes das crianças nas escolas, você vai ver claramente isso, né, essa militarização das escolas mesmo. O fascismo que ele falava, né, que era revolucionário, mas na realidade eles eram financiados pelas pessoas mais conservadoras da sociedade. E eles estavam lá para promover uma contra-revolução, que eles não queriam que os trabalhadores tivessem voz, certo? Então, era um discurso vazio muitas vezes, era uma coisa assim, sem pé nem cabeça, né? Inclusive, para quem quiser saber mais, tem um livro do Humberto Eco que ele fala sobre o fascismo, chama Urfascismo, Fascismo Eterno. Ele vai falando quais são as características do fascismo e falando que esse fascismo, ele perpassa esses fatores históricos que nós estamos estudando, ele ainda existe, né? Inclusive tem um filme, um livro e um filme, né, que é inspirado nesse livro, que trata sobre essa questão do fascismo, né? Que é Ele Está de Volta. Recomendo, não sei se está no catálogo da Netflix, mas é um livro muito bom para você pensar, né, sobre essas características do fascismo que estão de volta com cada vez mais força. Você tem muitos grupos neonazistas, você tem muitos fascistas, né, que admiram Mussolini até hoje, tá? Isso é preocupante. E aí chega o momento agora de eu começar a falar com você sobre a Alemanha, o caso alemão, né? A Alemanha, gente, que teve uma década de 20 muito difícil, tá? A exemplo do que aconteceu na Itália, né? Só que assim, eu acho que eu acredito que a situação alemã foi bem mais complicada do que a italiana devido ao Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes, na Primeira Guerra Mundial, ao fim da Primeira Guerra Mundial, vai impor condições muito duras à Alemanha. E isso vai gerar uma crise econômica muito forte na Alemanha. E além dessa crise econômica forte na Alemanha, vai gerar um sentimento de vingança, de raiva, né, por parte desses alemães para com franceses e ingleses. Então, você vai ter um aumento de desemprego, você vai ter uma baixa produção industrial e você vai ter uma inflação gigantesca, tá? A moeda alemã, o marco alemão, não valia nada, né? As pessoas tinham mala de dinheiro, mas o dinheiro não valia nada por causa dessa cotação, né, dessa moeda e por causa dessa inflação galopante que ocorreu na Alemanha desse período. E aí, exemplo do que aconteceu na Itália, você vai ter uma elite com medo do movimento operário, do movimento dos trabalhadores, que vai começar a financiar e injetar dinheiro num partido com vertente antidemocrática, tá? Que vai ser o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Aí você me fala, pô, professora, então se tem Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, então quer dizer que é socialista. Não, gente, não era. Por incrível que pareça, não era, tá? O nazismo, ele vai ser chamado de terceira via, tá? Primeira via, liberalismo. Segunda via,
o que estava acontecendo lá na Rússia, né? Que era a revolução proletária, né? O socialismo implantado. E você tinha a terceira via, que era o que o partido nazista proclamava. Então, você vai ver que os nazistas, eles eram ultranacionalistas, eles enfatizavam uma oposição ao capitalismo liberal, mas também eles se opunham ao comunismo, tá? Então eles eram uma terceira posição, uma terceira via. Eles defendiam que eles estavam além desses dois espectros, além do liberalismo e além do comunismo. E geralmente quem usa essa nomenclatura, né, de terceira via, nós somos a terceira via, nós somos uma alternativa ao que está aí, são os partidos de extrema direita, tá? Então, você tem movimentos de extrema direita até hoje e eles se identificam como sendo uma terceira posição. Só que antes da gente falar, né, do nazismo propriamente dito e da fundação do partido, no partido nazista, né, a gente tem que falar sobre a figura do Hitler, né? O Hitler, que é uma figura extremamente controversa, né, causa muita polêmica ainda hoje. Ele que queria ser pintor e foi reprovado na escola de Belas Artes, na Academia de Belas Artes, não conseguiu passar, foi considerado medíocre. O Hitler, que nasceu, né, na Áustria em 20 de abril de 1889, ele que mudou-se para a Alemanha, né, depois ele serviu na Primeira Guerra Mundial ao exército alemão, juntou-se ao Partido Alemão dos Trabalhadores, precursor do Partido Nazista em 1919, e vai se tornar líder desse partido em 1921. Em 1923, ele organiza um golpe de Estado em Munique para tentar tomar o poder. Só que esse golpe ele é fracassado e o Hitler vai parar na prisão. Na prisão, ele vai escrever o livro Mein Kampf, que é traduzido como Minha Luta, tá? Onde ele coloca os pilares da doutrina nazista. E ele vai ganhar apoio popular, né? Após sair da prisão, ele ganha um apoio popular por promover uma oposição fortíssima, né, ao Tratado de Versalhes, né, as condições do Tratado de Versalhes, o pan-germanismo, o antissemitismo e o anticomunismo, tá? E pela forte propaganda que ele implementava, tá? Então, um dos pilares, gente, do nazismo vai ser a forte propaganda, tá? Ele fazia muita propaganda, a imagem dele era muito veiculada. E antissemitismo, para quem não sabe, gente, é o ódio aos judeus. E o pan-germanismo foi um movimento, né, político nacionalista que defendia a união dos povos germânicos da Europa Central, né? Então, o Hitler, muita gente fala assim, o Hitler falava que os alemães eram a raça ariana. Não, ele tá falando dos povos germânicos, inclusive os povos austríacos, né? Porque ele nasceu na Áustria, né? Ele não nasceu na Alemanha. Então, gente, o Hitler, ele defendia, dentre outras coisas, né, o racismo. Ele defendia que a raça ariana, ela era superior a todas as demais raças. Que a raça ariana, ela era superior a eslavos, negros, judeus, né, e todas as demais etnias. Além de falar, né, ele vai fazer, porque ele vai perseguir, ele vai promover políticas de extermínio, né, essas populações. Para além disso, ele declarava que os judeus, semitas, né, por isso que é antissemitismo, formavam uma raça inferior que seria capaz de corromper e destruir a raça ariana, certa pureza alemã. Ele era extremamente contra casamentos entre judeus e alemães. Por essa razão, ele proibiu, né, quando ele chega ao poder, em determinado momento ele proíbe casamentos entre judeus e alemães. Retirou o direito de cidadania de judeus, restringiu a participação de judeus nas funções públicas, né, inclusive como professores em universidades. Embora os judeus eles fossem 1% da população alemã, eles foram extremamente vítimas de ódio, de perseguição, certo? Por parte dos nazistas. Eles eram considerados inimigos da Alemanha. Além disso, o Hitler ele defendia a submissão total do indivíduo à autoridade do Estado, personificado na figura do Führer, que era ele, né, o chefe.
Por isso que é um regime totalitarista, né? A submissão total do indivíduo ao Estado. E o expansionismo, ele falava, olha, para que a Alemanha progrida, o governo alemão tem o dever de expandir o espaço vital, o território, né? Conquistando militarmente outros países. Aquilo que ele chamava de Lebensraum, né? Não sei se vocês não falam alemão, mas se você procurar a charge do Espírito, você vai ver. Lebensraum, né? Precisamos ampliar o espaço vital. Por isso que o Hitler vai promover uma política expansionista e bélica, né? Porque ele vai sair invadindo os países ali ao redor da Alemanha, o que vai ocasionar, dentre outras coisas, a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Eu vou parar por aqui. No próximo vídeo vou falar mais sobre a Alemanha nazista, beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, juízo e estudem história.